todos bem-vindos aí, ó, mais uma grande palestra aqui com nós. Opa, palestra não, mais uma grande celebridade com nós aqui, ó, Luiz Felipe Lore... Opa, como é que é? Explica aí. Lorenzoni. Isso é um nome italiano? É italiano esse nome? Então hoje nós vamos estar aí, ó. Casa de massa, tem tudo. Tem tudo? Tem tudo. Pelo amor de Deus, esse quem não para aqui, meu ouvido tá terrível hoje. Mas fala aí, pessoal, ó, nós vamos voltar aqui para a Netcom 2023 com duas grandes celebridades aqui do nosso lado. Vitali já falou com nós aqui, eu não deixei ele escapar, com as grandes histórias mais loucas de telecom. E agora o Lorenzoni também, a gente vai aproveitar também e ó, captar o máximo possível deles aí, deixar gravado para você que não pôde vir na feira, para você que não pôde estar aqui. Mas fica o grande convite, não deixe de estar na Netcom. Se você tem qualquer outro tipo de negócio que não seja telecom, mas passa aqui para ver as novidades, passa aqui para ver as palestras. Esse ano as palestras são gratuitas, então para você ter conhecimento, muita tecnologia, muita informação. E só lembrando, hein? Você clica lá, ó, vai lá, Feras em Rede no Instagram, clica lá, desce lá embaixo, e as 3 estrelinhas, clica nas estrelinhas, bate uma selfie com a máscara da Netcom e fala, eu quero ser Feras em Rede, e a gente vai mandar a camisa para vocês. Então vamos aqui ouvir a apresentação do Lorenzoni aqui. Ele vai palestrar sobre o uso de cabos de altas contagens de fibra, especialista em planejamento de redes externas na Sirin Technology. Então vamos receber essa pessoa aqui e deixar ele falar um pouco aí da experiência dele. Bora lá, Lorenzoni. Boa tarde. Primeiro aí uma correção, é Sirion. Sirion Technology. Mas tá bom. O meu foco é otimização de redes. Eu há 38 anos eu instalo rede de fibra ótica no Brasil. Então a gente tem sofrido diariamente aí toda a problemática de como instalar uma rede numa grande cidade de São Paulo ou em qualquer cidade do país. As redes aéreas hoje, os postos, vocês podem ver que eles estão totalmente superlotados de cabos ou fios, como a mídia fala. Não tem mais espaço. Houve uma invasão tamanha nos postos que eles acabaram não tendo mais espaço para nenhum outro cabo. Se você pede uma licença hoje na Companhia de Energia Elétrica, ela vai negar porque ela tem uma sobreocupação. Está sobreocupado os cabos. Então tem que ir para baixo da terra para fazer rede subterrânea. Então uma rede subterrânea, você abrir uma vala de longo comprimento, de uma boa profundidade, de 1 metro, 1,20 m, 1,5 m, oxalá, você tem um grande custo. Você não só tem que abrir, como você tem que recompor. E às vezes, de acordo com normas, por exemplo, da cidade de São Paulo, você não pode só recapear por cima da vala. Você tem que recapear a faixa toda. A instrução reparadora que tem a Prefeitura de São Paulo, ela obriga você a fazer uma recomposição que eu chamo de uma recomposição cidadã. Vocês já devem ter todos observado, passa em rua, que é um verdadeiro rally. A rua pula tudo. Por quê? Alguém mal recompôs. Fez uma obra, seja ela de água, de energia elétrica ou de telecomunicações, e não recompôs direito. E aí fica aquela ondulação enorme. Então é uma rede cara para fazer. A rede subterrânea é uma rede cara. Demora para ser autorizado pela prefeitura, demora para ser construído, gera muito transtorno, então, e é o patrimônio da empresa de telecomunicações. Então você tem que fazer muito bem feito e fazer com uma longa vida. Ou seja, não adianta você construir uma coisa que vai durar pouco tempo. Tem que construir uma coisa que seja perene, uma rede que dure pelo menos uns 30 anos, a vida útil da fibra, que são 25 anos. Então, e tem que dar o máximo, tem que tirar o máximo. Por isso hoje eu estou pensando em cabos de alta contagem de fibra. Hoje o cabo, ultimamente, o cabo homologado pela Anatel, porque a Anatel faz um grande trabalho de homologação dos produtos. Você não pode utilizar um produto, se você é um operador de telecomunicações, você não pode utilizar um produto que não seja homologado pela Anatel. Burocracia? Mas é uma burocracia boa, porque ela nos protege, nós, usuários de telecomunicações, seja uma moça, um rapaz que usa o seu celular, ou seja, uma operadora de telecomunicações, a Anatel nos protege,
fazendo que bons produtos estejam no mercado. Um cabo ótico não seja um cordão, um duto não seja... Bom, o duto não precisa de uma homologação, mas seja um produto de qualidade. Então a Anatel, ela tem essa preocupação de garantir. É burocrático, é demorado, custa caro, sim, mas nos protege. Então é bom. É a coisa certa. Então a gente tem que dar uma vida longa, utilizar bons produtos. E hoje, para dar uma vida longa, para sistemas que utilizam redes de telecomunicações que são ponto a ponto, não broadcast, não redes de TV a cabo, por exemplo. TV a cabo, como é que funciona? Tem um único conteúdo só, que são a grade de todos os canais das empresas da TV a cabo, e você, por codificação, na casa do Márcio Vitali, ele comprou só isso, então eu codifico, e na casa dele deriva tudo, mas ele só consegue abrir o que ele comprou. Então eu codifico. Então é um único broadcast passando numa fibra, eu vou colocando derivadores, os splitters, derivando 5% da potência ótica e carrega toda a informação e eu abro de acordo com a codificação. A solução de cabos de alta voltagem da fibra é para serviços que são ponto a ponto, ou seja, a fibra sai de um lugar e chega na casa do cliente, sai de uma estação, por exemplo, a Sirion, e chega na casa do cliente. Então, e aquele conteúdo é exclusivo do cliente. Ninguém entra naquele conteúdo. O conteúdo é protegido, é codificado, é criptografado, é multiplexado, é protegido para o cliente. Então, aí o consumo de fibra é muito grande. Hoje, os cabos de 288 eles são consumidos rapidamente. Apesar de a gente ter a tecnologia bidirecional, uma fibra que transmite e a mesma fibra que recebe, porque em geral são duas fibras, uma para transmissão, outra para recepção. Mas numa situação de ponto a ponto, então, cabos de alta voltagem, você construiu, você teve todo o transtorno, você impediu o trânsito, você congestionou o tráfego, você fez barulho, você gerou ruído, gerou poluição, gerou resíduo, porque nem entulho, tem que levar embora. Você fez toda uma complicação. Faça o melhor, bote vários dutos, coloque o cabo de bastante fibra, para te dar uma sobrevida grande na sua rede. Porque é o patrimônio. A rede de uma empresa de telecomunicações é o seu patrimônio. É como a tua casa, o teu carro, o dinheiro que você tem no banco, é o teu patrimônio. E as redes são os patrimônios. Se você faz uma rede ilegal, aquilo não é patrimônio. Aquilo ali é xuxo, logo alguém vem e corta, você não tem como reclamar. Eu vejo que vocês têm praticamente quase o mesmo, um com problema aéreo, o outro com problema subterrâneo. Deixa uma pergunta para ele então, Vitali, aí, bem pertinente a esse assunto, porque vocês mais do que ninguém estão falando quase a mesma língua, quase estão vivenciando os mesmos desafios aí. Mas não está mostrando a gente. Sério, tá sim, fica tranquilo. Sim, quando tá falando é só você. Nós falamos a mesma língua, somos amigos há muito tempo. Né? E o Lorenzoni, eu sou um fã ardoroso dele. Até na última NetCon, né, você fez lá uma participação nos nossos painéis. Né? E eu estou, Lorenzoni, nesse instante, além de estar preocupado com a aéreo subterrâneo. E me chamou a atenção outro dia uma demanda. Como estou no grupo 5G, cuidando de infraestrutura no Conselho Federal de Engenharia, eu pedir até uma orientação para você, para ver se ele toca junto. Porque, por exemplo, Barueri, uma das empresas quis lançar o cabo na rua, porque tem que ser umas caixas maiores, para poder abrigar a caixa de emenda maior, e o prefeito, no cabo do passeio, tem que ser na rua, o prefeito disse que não pode fazer na rua. Qual o problema? Então, o que você imagina que a gente possa fazer para orientar? Primeiro, você tem que ter um padrão que você está fazendo, né? Inclusive o tamanho da caixa, que não pode enfiar uma caixa de meia daquela, uma caixa R2. Né? Então, um malefício também que eu acho, que a caixa R2 antigamente era caixa de passagem. Hoje a gente tem utilizado, às vezes, duas emendas cada, né, Lourenço? Duas emendas. Duas. Mas tem cara que bota, começa a empipocar. R2 é 1 por 1 por 60. 1 por 1 por 60. O que você tem de já idealizado? Que é uma preocupação enorme com isso, que as prefeituras vão querer questionar. Exato. Hoje, se a gente recebesse conta de telefone hoje, no começo que a gente recebia, a gente olhava no pé da conta de telefone, a gente ia ver 50 operadores. Tem o 11, tem o 12, tem o 13, tem o 21, tem o 31, tem o 41, o 51, o código das operadoras inúmeros. Então tem muito operador. Aí vem as ISPs.
Então tem as operadoras já, as incumbents, aí, que são a Telefônica, a Claro, a TIM e a Oi. Essas 4. Aí vieram as competitivas, onde que nós nos encontramos. E aí tem já umas 30. Aí vem os ISPs, que já são mais uns... 18 mil. Quantos? Você ganha 18 mil. 18 mil no Brasil. Teve ISPs em São Paulo, tem mais 50, 100, sei lá quantos. Então imagina, todos nós fomos para os postos e instalamos os cabos nos postos. E virou essa bagunça. Agora imagina no subterrâneo. Se cada um quiser abrir sua vala, ter a sua rede, abrir o seu caminho, ter os seus dutos, não há espaço. A gente vai ter que fazer uma rede a 1 metro, uma rede, vai ter rede da China, rede brasileira passando no subsolo chinês. É aquela brincadeira, vamos cavar para sair até a China. Então, e a Prefeitura de Barueri? A Prefeitura de Barueri, ela está promovendo as construções conjuntas. Então, redes subterrâneas tem que ser construção conjunta. Construção conjunta. Haja visto agora, nós estamos tendo na Alameda Santos uma construção conjunta. Mas eu promovi o órgão público que facilita isso que tu está falando. Que facilita, que incentiva. não só facilita, como determina. Isso que um a gente pouquinho mais que é alto. interessante. Determina. Mas aí, pra gente ter um ônus, porque imagina uma vala para acomodar 7 dutos, é uma coisa, é um tamanho de buraco. Agora você vai ter que colocar 50 dutos. Convido quem quiser ir passear lá na Alameda Santos de madrugada, porque a obra só é permitida de madrugada, o CT só é permitido de madrugada, porque você imagina parar na Alameda Santos durante o dia. A bagunça que ia dar, né? Então, para abrir uma vala, para colocar 50 dutos. É um mangueirinho danado. Entendi. Aí o que acontece? A vala fica maior. Então, o preço pra gente acaba ficando um pouquinho mais caro do que uma obra individual. Porque tem o ônus da abertura da vala maior, da recomposição maior. E aí a gente fala, poxa, mas obra conjunta não é vantajoso, eu não consigo. É porque nessa da Alameda Santos, eu acho que tem, se não me falha a memória, são 21 operadoras. Não sei se consegue uma câmera pegar. É uma infinidade de dutos. Então, agora, uma construção conjunta de 3, 4 operadoras, aí a gente consegue economia. Então, uma montanha de dutos. Isso ainda tem pouco, tem situação que tem mais. Entendi. Então, acaba não ficando muito mais barato. Fala, pô, vou fazer uma construção conjunta, não tem o benefício da otimização do investimento. A ideia principal seria essa, criar em conjunto para poder otimizar o valor. Exato. E não tem. Não tem, porque a vala fica maior, a recomposição fica maior, a gente tem que ir para a rua, tem que buscar todo o asfalto, recompor de forma cidadã, porque tem gente que não recompõe. Sim. Tem empresas que é economia mista que não recompõem de forma adequada. Não recompõem. E não sei por quê. Não sei por quê, porque o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. Não sei por quê. Não fica aí a pergunta aí, não sei que, eu não vou falar a empresa que é, mas a gente tá bebendo água. Bebendo água. Então é Complicado, né? complicado. Ontem estive até com o Alex, estava lá na Telcult. Alex de Convias, é o diretor de Ele Convias. tenta fazer, Órgão mas é regulador difícil, da né? Prefeitura de São Paulo. Porque é muita gente mexendo, você entendeu? Então é complicado. Você vê, no caso do Lorenzoni, você primou por fazer as coisas 100% corretas. Vai lá, faz bonitinho. Aí chega até o Luiz lá, tem que falar, nos postos, né? A Kombi Branca, né? Tem a Kombi Branca, mas, por exemplo, as outras operadoras, a não ser a Comgás tem um critério que explode aquele negócio, né? Mas, por exemplo, a Sabesp mesmo, muitas vezes tem um terceirizado dela lá, chega lá fura. Sem nenhuma orientação, sem nenhum tipo É de... complicado, então é uma desordem no subsolo. Melhorou muito agora com a gestão da prefeitura, mas no Brasil é isso. O Geovias. O sonho nosso é ter o famoso, que nem nos Estados Unidos tem o 911, né, que você no programa tem o 911, e tem também o 811. É Call Before You Dig. Então chame, telefone antes de escavar. Entendi. E a Telcomp, o Luiz, é o sonho número 1 da Telcomp ter o Call Before You Dig aqui no Brasil. Caramba, entendi. Na Venezuela... Ele tem que ter o cadastro antes, senão não adianta, né? Se ele liga e ninguém tem o cadastro, não é valoriza. Cadastro antes, Né? lógico.
Na Venezuela tem um trabalho que é feito assim, as licenças. Eu tive a oportunidade de participar de construções lá, pela própria empresa, éramos Global Cross. E você tem uma reunião de governança, que tem todas as operadoras, você fala, ó, tá aqui meu projeto. Alguém tem rede nessa? Ah, eu tenho. Tenho rede. Ah, eu não tenho. Carimbo o projeto, não tenho rede. E aí, com os que têm rede, você vai ter uma conversa mais tete a tete, para ver onde está a sua rede, onde que eu estou, para mim poder cavar e não romper tua rede. Porque também tiro o amigo, tem o mútuo, né? Caramba! Um rompendo a rede do outro. O interessante é que, por exemplo, vai fazer o rebaixamento de uma rede. A Enel, não é só aqui, no Rio. Vai a Enel, Campinas foi feito assim, né? Lá com a CPFL. Aí vai a CPFL fura, aí depois vem a gente fura do lado, aí vem a Sanasa fura. É um negócio maluco. Até parece que os órgãos maiores aí não se conversam. E tecnologicamente falando sobre essa questão de furo e tal, fica tudo na questão de engenharia. Aqui, tipo assim, porque no papel, falando né, tecnologicamente, tem que passar aqui. Aí se o cara que está operando, ele dá uma voltinha lá e o outro vem fazer, corta, acontece isso também? É erro de cadastro. Você projeta em determinada posição, determinada profundidade, tem alguma pensando de forma correta. Então você está ali, você projetou caminhar por aqui, mas surgiu alguma interferência que não estava mapeada, que é inesperada. Uma interferência, o que é uma interferência? Um cano de água, um cano de esgoto, um cabo da Eletropaulo, uma barra da Enel, uma rocha, um matacão. Se não achou um cabo da Enel, um cabo de alta voltagem da Enel, o mapeamento foi fácil. Né? Então, um matacão é pedra grande, um matacão, um cano de água abandonado, que não tinha cadastro e tal. O cano de gás também é tudo bem mapeado. O gás tem um mapeamento bastante estrito. Então, de repente, acontece alguma coisa, você faz um desvio. Então, você tem que registrar isso no seu projeto final, que a gente chama de como construído. A gente usa um termo em inglês que se chama as built. É como construído. Então você tem um projeto final, que aí você registra aquilo ali e você entrega na prefeitura. Então, a prefeitura fica, deu aquela voltinha ali. Agora, se os caras não fazem isso, aí pronto. Tá passando a rede aqui. Posso furar aqui? Pode. Fura aqui, pega meu cabo. Pô, mas você falou que estava ali. Não, estava aqui. Aí eu não posso cobrar nada. Mas se eu falar assim, meu cabo está aqui. Legal. E ele vai furar aqui e rouba o meu cabo, aí eu tenho todo o direito de cobrar. Tá aqui minha conta. E na questão de rodovias, eu moro lá pro lado de Mogi, Suzano, aqueles lados de lá, e eu vi que a Carvalho Pinto estão duplicando a faixa lá, e eu vi cabos rolando à torta direita. Rodovia é um grande problema, principalmente o licenciamento. As empresas, principalmente as rodovias concessionadas, há um tempo muito importante traduz a longo, de licenciamento. As empresas, aqui eu faço uma moção de um pedido para que as concessionárias de rodovia tenham maior celeridade na aprovação dos projetos. A gente tem que aprovar junto à concessionária e depois junto à Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, a ARTESP. E não é grátis, não é grátis. A ocupação do subsolo numa rodovia concessionária gira em torno de R$70 o metro por ano de custo. Então, tem que haver uma maior celeridade. A gente tem o poder de polícia das concessionárias, é sensacional. Uma vez instalada uma rede numa rodovia concessionada, ninguém coloca a mão, mesmo a gente, para entrar e fazer uma manutenção, temos que pedir autorização. Isso é bom, porque protege a nossa rede. Mas os tempos de licenciamento são muito grandes. Talvez por falta de pessoal dentro das concessionárias, talvez por falta de pessoal dentro da ARTESP, demora muito tempo. Então, em geral, o licenciamento demora muito tempo. Tem prefeituras que são mais organizadas, que respondem mais rapidamente, e tem outras que não. E não são nada organizadas e demoram muito. E as rodovias demoram, mas é um caminho natural.
E eles, no caso, as rodovias, quando passam por prefeituras, responde à prefeitura ou responde a algum outro órgão ou não? A rodovia ela tem uma área de concessão. Então, faixa de domínio. Faixa de domínio. Entendi. Então, por isso esse negócio de que cada um age Antes de de uma construir na frente da rodovia, consulte já viu essas placas? Aham. Antes de construir, consulte a Renovias, rodovias, a concessionária. Entendi. E as problema também públicas? para a travessia aérea também é Ah. complicado, passar em cima de travessia, nos viadutos, pontes e É viadutos. difícil aprovar. Mas demora quanto tempo mais ou menos para aprovar? Tu tá falando 6 meses. Nossa, é muito. Para o pessoal ter noção em casa, 6 porque a meses. gente fala que demora. O pessoal fala, demora 6 meses. 3, 5, 2 meses seria um tempo adequado. É, né? 6 meses é muito. É muito. Olha, E eu acredito que com a digitalização, com esse processo de IA, com um monte de coisa, dá para o pessoal acelerar um pouquinho o processo Mas das leis, das burocracia. É. Não tem, está com o projeto pronto. Pô. E tem tudo, é toda E digitalizada. aí paga-se para fazer o projeto, depois paga-se para analisar e depois refaz o projeto. Isso é o normal. Taxas de análise do projeto, isso é natural. Então a gente Não se paga. preocupa, O tudo bem, vamos projeto- pagar, mas a gente quer resolver. É. Como? Existe toda taxa, emolumentos de análise, seja uma iniciativa privada, iniciativa pública. Essas taxas são do processo, Faz parte. sejam altas ou baixas, isso faz parte, não tem problema. O direito de passagem, também o custo do direito de passagem também seja alto, seja baixo, é da lei, é da regra, não tem questionamento. E O questionamento é o tempo. o tempo que demora. não tem motivo para demorar tanto. Não tem né? motivo. Não tem Eu motivo. não sei se tem motivo, eu não saberia dizer, mas não tem motivo. Não Motivo tem. técnico não. Não vai ter alguém para nós pegar e chamar aqui no podcast e falar, vai ter O alguém? ministro do Transporte. Seria legal pra gente bater um papo, a gente até mesmo criar um relacionamento Ouvir, né? Às mais vezes próximo. tem uma Ouvir, que a às gente vezes não tá tem. sabendo, Às vezes, não como eu sei. falei, existe alguma coisa que talvez não está sendo passado para nós, que nós não estamos sabendo buscar o caminho. Então, lidar com essas pessoas, criar alguma comissão para ir direcionada a esse lugar e falar, e aí, a gente quer ouvir vocês, para a gente poder caminhar no caminho. Uma coisa que é verdade, que já falaram para mim, é que tem muito projeto para aprovar. Tem muito projeto para aprovar. Se tem muito É projeto. pouca gente para provar. Bota mais gente. Não, entendeu? É assim, é oferta e demanda. Põe Oferta e inteligência demanda. artificial lá. É, não. O Sebastião Martins. Em geral, o povo tem essa mania, né? Tem, De tá ali. tem. Morrer, né? Morrer. Puta mania boba, né? Pois é, né? O Pra Sebastião quebrar um Martins. pouquinho. É isso aí. O Sebastião Martins era diretor da. Quanto a gente Sim. encheu o saco dele? Morreu. Morreu. Lá de Pouso Alegre. O Lorenzoni. E tem só um detalhe interessante, além desse problema da demora, já veio também demanda para mim, acho que foi do concorrente, né, seu, ele vem com o cabo enterrado, tem que passar no viaduto. A proteção, porque o cara às vezes rompe aquilo, se não tiver uma proteção, uma calha, né? Porque o cara pensa que é cabo metálico para roubar aquilo. Entendi. A direção para roubar é Isso grande. também é é uma outro coisa que, pelo problema sério. amor de Deus. No cabo ótico, você, é sacanagem, você pensa que é metálico, né? Então arrebenta aquilo. Existe plaquinha de Podia colocar uma placa. A Não, mas Vídeo tem um. existe. Existe. Não vale a pena, Não não vale existe nada. elemento metálico. É. Cabo ótimo. Não há elemento metálico. Viu algumas peripécias que a gente vê? Cabo ótico sem valor comercial. Nossa, eu isso vejo aí. umas peripécias dessas nas Tem rodovias. placa também de rodovia, sinalização vertical, que é material sem valor Para inibir, comercial. para inibir. De- Mas é muito louco. É questão do costume negativo. Né? Coisa Está lá do- com cabo, isso que você imagina agora cabo de grande capacidade, né, que tem algum ponto que ele vai ter que, de repente, Derivado. a gente não vai prever passar por cima. Não, vai, mas passar mais. o que a gente está pensando em cabo de alta densidade de fibras é em cruzamento de pontos, viadutos, locais que são estratégicos, que tem pouco duto e precisamos de muita fibra. A gente instalar uma ponte, um cabinho de 1728, vou marcar de emenda e vou chegando ali com os cabinhos. Aí eu tenho Uma boa ideia. Não, legal. Só para fazer um pequeno resumo e ter uma questão mais operacional e técnica, tu sabe que a gente mexe com máquina de fusão e DDR, então entendi que a justificativa é, ao invés de passar vários cabos, que passe um cabo de alta densidade. Estive lá no Japão com o Marcos Harada, a gente viu um cabo de 35mm com 6.912 fibras, né? Então aos poucos a ideia é compartilhar e passar um cabo só para que todo mundo compartilhe. Então, o benefício justificativo é essa e os desafios operacionais. Porque quando eu fui no Japão, a gente viu ali, romper um cabo desse. Para fazer a fusão,
né? Já não é tão simples. Será que a gente tem profissionais preparados? Será que a gente tem ferramental preparado? A gente chegou a discutir, né? O Manuel me ligou e falou, poxa, aquela máquina de fusão Ribbon, como que já está? Como que vamos fazer? Até acho que conversei contigo de cronometrar um possível rompimento. Quão difícil seria? Então, se você puder comentar um pouco dos desafios dessa nova tecnologia, né? Caixa de medo é a primeira coisa, tem que ser modular. Eu tenho que conseguir, numa mesa, abrir 3 equipes. Abrir 3 equipes, cada uma com uma máquina de fusão. Legal. Nós estamos fazendo fusão de 12 em 12 12 em fios. 12 mesmo, né? Então, se você vai fazer um cabo que tenha 288 grupos de 12 fibras, faz a conta aí pra mim, 288 vezes 12 dá 3.456, eu acho. Eu não consegui fazer tão rápido essa conta, não. Não, eu fugi É, daqui. 288 vezes 12. 12. 3.456. Então a gente tem um cabo de 3.456 fibras, nós vamos fazer 288 fusões. Porque são 12 fibras a cada vez. Então, de repente, a princípio, um cabo de 3.456 fibras vai demorar a mesma coisa que um cabo de 288 fibras. Claro que não. Claro que não. Porque são a quantidade de fibras é a mesma, mas claro que não. Porque você tem que decapar 12 fibras. O decapador é térmico já é diferente. O decapador é térmico. Mas não pode ser mais do que 30% de tempo. Tu acha que é só 30% a mais? 30%, é mesmo? Eu acho. É meu sentimento. Mas Nossa, eu achava que era mais que o dobro. Mais que o dobro? Eu na minha opinião. Não, mas a quantidade de fusão é a mesma. Talvez o tempo de fusão, eu vi numa máquina, o tempo de fusão, tempo de duração do arco voltaico para fazer porque a fusão, são mais. talvez seja maior, mais longo. Concordo. Então eu precisava ainda medir isso. E a máquina de fusão ainda está cara. A máquina de fusão está nos mesmos preços da máquina de fusão no começo. Exato. Custava $25 mil. E a outra questão que é Precisa de técnica. demanda para poder Baixar o preço. E a outra questão que é técnica, que não sei se o pessoal sabe, essas máquinas de fusões de Ribbon não são alinhamento por núcleo. Sim, E aí o desempenho disso? Fibra boa. Entendeu? Fibra boa, fibra com uma boa geometria. Não, Elas não fazem alinhamento por núcleo, que é o que a gente faz em backbone. Tudo bem que o foco inicial é interconexão mais curta, né? Eu não vou fazer o backbone de 10 km com esse tipo de cabo, certo? Não faz sentido. O que o Lorenzoni, né, entendi que você disse, são pontos críticos onde é caro passar múltiplos cabos e vale a pena investir no tipo Mas de cabo. também uma rede um pouco maior, pode ser também, porque o cabo que é o Ribbon Flex, você pode pescar a fibra que você quiser em qualquer posição do cabo. O Ribbon Flat, aquele que é de fita, são as fitas uma em cima da outra, o flat original, você não consegue pescar a fibra que você quiser. Duas, certo? Você não consegue ir lá no meio do cabo e pescar o par 25 com o par 25. Vale a pena compartilhar essa informação. Você tem que. O flex, o cabo flex Tipo Spider, né? Você consegue pescar a fibra Olha que você legal. quiser no meio do cabo. Olha que legal. Isso que é o Consigo pra dropar rede no meio. metropolitana, dropar no meio. Top. Legal. Isso que é Não, legal. mas tem esse desafio, esse desconhecimento aí. Mas aqui é uma briga eterna, ou então uma briga não, uma luta eterna, nossa, vamos morrer, vamos deixar descendentes brigando por nós, lutando por nós, da melhoria da qualidade da mão de obra das empreiteiras brasileiras. é o legado. A gente tem que melhorar muito a qualidade. É legal. Com certeza. Tudo Os fabricantes treinamento. de cabo têm a sua responsabilidade nisso, os fabricantes de equipamento têm a sua responsabilidade nisso, os fabricantes de conectores têm sua responsabilidade nisso, de promover treinamentos. E as operadoras também. E as operadoras também. Todos. Já vou aproveitar o gancho então e falar pro pessoal, ó. Pessoal que ainda não foi lá e não se inscreveu no Férias em Rede, nós do Férias em Rede estaremos fazendo treinamento para vocês aí, para poder justamente aproveitar esse legado do Lorenzoni, do Vitali, para a gente fazer o quê? Para a gente capacitar o maior número de pessoas possíveis. Vocês precisam ter matriz de competência, ter conhecimento através de pessoas como eles, para poder dar andamento nesse legado que eles vêm fazendo, porque é algo que vai tornar o nosso mundo melhor. É algo que talvez a gente só imagine que aconteça em outros lugares, mas não, no Brasil é capaz. A gente juntar o existente com o novo, não é o velho, porque se tá aí até hoje, deu certo, pode continuar dando certo. A gente só precisa criar, padronizar as regras novas, adaptar o que já existe hoje, através de conhecimento, através de treinamento
e capacitação do pessoal. Então esse é o meu recado. Clica lá no Feras em Rede lá, segue nós lá e vamos Tuas aproveitar. ordens aí, tem umas ordens, deve estar Só para um detalhe interessante. promover esses treinamentos aí para o teu público. Show de bola, show de bola. Eu, durante o período, eu fui diretor de certificação da Telebrás, antiga. Então, a gente desenvolvia produto, testava, ia lá fora. Uma das grandes dificuldades que eu mais batia na época, é isso que o Lorenzoni falou. Às vezes você tem uma Ferrari lá fora, você faz aqui para andar a estrada vicinal. Então, é obrigatória essa conscientização do treinamento. Né? Por exemplo, você tem um exemplo posto, quando sai das mantas termocompatas, né? Da Reiki, né? Fui lá na Carolina do Norte um monte de vezes lá. Você tinha que aplicar aquilo com chave aberta. Sim. E tinha aquela tinta policromática. É interessante que é o polietileno reticulado. Eu tive lá, um negócio louco. Eles fazem um bombardeamento, eles tiram o elétron da última camada, e ele fica, o material fica com memória. Então você cria, expande e congela aquela, esfria. Então ele fica mais largo. Quando você aplica a chama, as últimas moléculas, uma vai se ajeitando com a outra e fecha. E dentro tinha aquela cola. Né? Quando a tinta termocromática, o caixão aberto, apagasse, era o ponto de fusão certinho. Rapaz, era uma loucura o que dava de vazamento por conta de mal aplicação. E não é um cabo de fibra de grande capacidade. Tem que obrigatoriamente ter essa fase de treinamento e reciclagem. E constante, né? E constante. Porque não é algo de você falar assim, ó, tá aqui, foi feito, não, tem que ter um policiamento. Então, a gente sempre fala, existe muitos treinamentos, existe muitas coisas acontecendo no mercado, mas a gente quer fazer o quê? A gente quer acompanhar esse povo para que eles não se percam, entendeu? Não se deixa sair fora. Um outro exemplo tosco para me encerrar, eu falo muito. Quando eu fui para Brasília, eu usava guincho transportável, as empreiteiras, que era prático. Você botava atrás do caminhão. Quando eu cheguei em Brasília, em 79, eu tinha um tal de um Jeep da Ericsson, que tinha um maldito guincho acoplado. E o pessoal era apaixonado por causa daquilo. E as caixas subterrâneas de Brasília tinham um pescoço comprido. Então, era complicado, né, você usar o guincho transportável. Eu comprei 5 guinchos. Você acredita que no mês eles me capotaram 5 guinchos lá, porque eu não queria trabalhar com guincho. Eu tive que atracar os... Eu botei esse pindir cara lá, numa boa, mas vai descansar em casa. Para eles adequarem uma nova tecnologia. Eu paguei uma égua numa obra do Rio Grande do Sul. Eu tive que pagar a égua do sitiante. Os caras foram lançar o cabo, e não deram bola. O cabo lançou a pata da égua. Mentira! As histórias mais loucas de Telecom. Penduraram a égua no poço. A égua morreu. As histórias mais loucas de Telecom. Aí veio a coisa. Aí como é que eu vou falar pro meu chefe que eu tenho que pagar uma égua? Eu tenho que pagar uma égua, chefe. Eu compartilho uma égua do cara. Aí, ó, tá vendo? Mais uma história. Não, a gente tá aqui, a gente tem eu tô fazendo um livro, né? E aí o livro conta as histórias mais loucas de Telecom. E a gente vai O aproveitar Sussumo, você. lançando cabo, tirado do Sussumo, grande amigo. Grande amigo. Grande amigo. Morreu fazendo teste na Noruega. Foi andar de trenó e deu uma trombada na parede. Cara, O Sussumo lançando cabo na Rio, São Paulo Belo. Encontrou osso de gente. Nossa. O pessoal, né? Aí depois pulou assim no chão, assim, caveira, osso. É mesmo? Eu falei, e aí, Sussumo, o que você fez? Jogamos pro lado. Deu uma risadinha, Deu né? uma risadinha. bom, pessoal, Mas tá Na beira joia. da CPTM já também fomos fazer, tinha corpo lá, a gente chamou a polícia. eita, nós. Alô. Vamos agradecer aqui os nossos Isso aí. agradecimentos aí aos ilustres aqui, as nossas feras em redes, né? E aí eu faço as considerações finais, deixa aí o convite pro pessoal que quiser vir pra Netcom. Isso aí. Venham aqui na Netcom, tem muita informação para vocês verem. Tem aqui o pessoal da Feras em Rede também para mostrar coisas. Venham e ajam sempre de forma cidadã, Top. de forma inclusiva, de Legal. forma diversa. Procurem ser o melhor possível para deixar um bom legado para esse mundo. Show de bola! Show de bola.
Aí, Eu Vitali. agradeço mais uma vez aqui o prazer de estar ao lado aqui do meu querido irmão Lorenzoni, companheiro de longo tempo. Que legal. Eu sou um fã rigoroso dele. Eu espero um dia estar do lado do Ken desse lado É aqui. mesmo. Não, E os meninados aqui, ó. As meninadas aqui e eu lá do outro lado. Eu falei assim, verdade, poxa vida, desde quando ele me acordou lá na casa, né? Eu falei assim, nossa, eu tomo umas. E aí ele cutucou. Eu falei, dessa vez eu me lasquei. Apareci na China, hein, mano? Dessa vez o negócio ficou, vou parar de beber. Mas é muito gratificante ter toda essa experiência de vocês e a gente vai Agradeço a oportunidade. seguir junto aí. Tá bom, então, Vamos trocar cartão, vamos trocar Por relacionamento depois. muitos e muitos anos. Cara, é uma- O Lorenzoni vai correr São Silvestre comigo esse ano. Vamos? Aí. Tá aí. Ele correndo lá. Show de bola, show de bola. Gente, vamos tirar aquele print lá. Cadê? Vamos tirar aquele print. Vamos deixar a foto aí para registrar esse grande momento.